Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que busca inspirar e capacitar você a alcançar o seu máximo potencial. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar em um tema que atravessa a fé, os negócios e a identidade. Nós vamos falar sobre propósito. Você sabe o que é propósito? Não? Então continue aí. Então continue aqui conosco, porque hoje nós vamos ouvir verdades que tocam a alma, reflexões práticas, insights que vão provocar sua forma de enxergar o que é sucesso, o chamado, o sentido da vida. Esse episódio é para alinhar o que é carreira com propósito e fé com ação. Então, bora lá, gente. Vamos começar esse podcast. Quero dar as boas-vindas aqui ao pastor Daniel Galvão. Seja bem-vindo. Um prazer. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ter você querida. aqui hoje. Prazer é meu, de verdade. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa trazer alguma contribuição, né, para a sua audiência, que o pessoal consiga ser abençoado aí de alguma forma, despertado, confrontado. Enfim, que de alguma maneira a gente consiga ajudar algumas pessoas nesse dia. Amém. Gente, a gente já estava começando aqui o podcast de uma forma que a gente falou, ou a gente começa, ou então não tem como. Os bastidores estavam legal. O bastidor tá demais aqui hoje, gente. Então, vamos começar. Hoje a Dani não pode estar aqui, né, por motivo de enfermidade, mas no próximo ela vai estar, em nome de Jesus. Amém. Beijo para você, Dani. Gente, então vamos começar pelo começo já, pastor. Explica pra gente o que é propósito. Muita gente busca propósito, mas não sabe o que é. Legal. O que é propósito? De uma forma bem resumida, propósito é aquilo que de forma mais profunda te toca e te move na direção, ou em alguma direção. Propósito é aquilo que te dá razão de viver. É uma causa, eu diria que é como se fosse um imã, que é algo que realmente puxa você, é algo que você se sente de fato movido naquela direção. Isso é propósito. Às vezes a gente vê as pessoas romantizando ou complicando muito a definição de propósito, mas na verdade é aquilo que de alguma forma te move. Agora, a origem do propósito, ou como identificar esse propósito, eu diria a você que aí a gente tem, pelo menos, para ser bem simplista, pelo menos duas formas mais simples de a gente identificar um propósito ou o propósito principal na nossa vida. Se você quiser, eu já começo a falar. Não, pode falar. É bate-papo, senão vira daqui a pouco um monólogo, porque eu sei que eu falo muito. Pode falar, fala aí. Mas assim, primeiro, as habilidades naturais, inatas que alguém tem, elas são pistas de um propósito. Então, por exemplo, eu desde menino, eu sempre tive a habilidade de liderança. Eu me lembro de, com 8 anos, 9 anos, era eu quem organizava no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, já deve ter percebido pelo meu arroz. Deu pra perceber. Já deu, né? Nasceu. Então, você já viu que eu sou do Rio. Eu sou menos carioca do que uns. Uns são bem carregadões, mas eu não sou carioca. A Dani é desse jeito. Não é verdade? Eu sou do estado do Rio de Janeiro, mas sou lá de Nova Friburgo, lá da região serrana. Nova Friburgo? Você sabia que Nova Friburgo é a cidade do meu coração, que eu morei lá 15 anos? Sério? Em Olaria, no Cônego. Daqui a pouco a gente conversa isso nos bastidores. Senão agora vai virar um papo de vizinho. mas morei. Legal, a minha esposa é de Nova Friburgo e minha primeira filha é de Nova Friburgo. Friburgo é a cidade do meu coração. Meus irmãos moram em Friburgo, enfim. A gente conversa depois. Eu não tenho esse sotaquezinho que ele tem, mas. Mas é porque eu não nasci em Friburgo. Eu morei em Friburgo, amo a cidade, mas eu nasci na região metropolitana do Rio. Então por isso que eu sou mais carioca do que você, talvez. Mas o fato é o seguinte: desde quando eu era menino, a gente ia organizar a chamada pelada, né? Aquele futebol de garotos, era eu quem organizava. Eu sempre era aquele que era apontado para... A liderança sempre foi parte de mim. Não é algo que eu precisei, eu aperfeiçoei e aperfeiçoo até hoje. Eu desenvolvo habilidades por conta daquilo que eu estou desenvolvendo, ou daquilo que eu estou me propondo a fazer, mas existem habilidades que elas são naturais, elas são inatas. Isso é pista, ou podem ser pistas, do seu propósito. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é também aquilo que a gente chamaria de dores. As suas dores, traumas, decepções, frustrações. Estou falando de coisas profundas, não de decepções, às vezes, superficiais. Estou falando daquilo que talvez tenha marcado você. Quando você olha para trás, de alguma forma aquilo faz parte da sua história ou até da sua identidade. Isso também pode ou pode se tornar o seu propósito, ou aquilo também já aponta, é uma pista para o seu propósito. Vou te dar um exemplo de mim também. Eu sempre tive, ao longo de toda a minha infância, adolescência e tudo mais,
muita dificuldade com o meu pai, mas não uma dificuldade minha para com ele, era dele para conosco, né? Eu e os meus irmãos. Então eu costumo dizer, inclusive, que eu sou um órfão de pai vivo. Então, assim, existe um distanciamento, existem dores, existem marcas na minha infância que não são, já foram tratadas, curadas devidamente, mas que existem, né? O fato de estar curado não significa que eu tenho uma amnésia, né? Então, elas existem, eu sei onde elas estiveram dentro da minha vida. Isso também aponta, de alguma forma, para aquilo que é o propósito principal. No meu caso, por exemplo, essa questão da liderança e da paternidade, eu entendi, claro que isso não foi imediato, claro que o que eu estou falando aqui é fruto e reflexo, consequência de muitos anos, né, de uma vida e de uma série de descobertas e de autodescobertas, mas a liderança e a paternidade, elas se fundiram e eu sou hoje pastor não apenas na igreja. Em tudo aquilo que eu faço, eu tenho uma vocação natural à paternidade. Né? Ou seja, a tratar as pessoas ao meu redor, sejam colaboradores, sejam parceiros de negócio, sejam até os amigos, de forma paternal, entende? Ou seja, tentar trazer provisão, proteção, propósito, que é o que um pai faz, ou pelo menos que é o chamado inicial, original para um pai. E isso tem a ver com essa dor minha, de olhar para o meu passado e não ter tido essa figura paterna dessa maneira na minha própria vida. Então, os meus dons de liderança, com a dor dessa paternidade não vivenciada quando garoto, se fundem em algum momento e demonstram, revelam para mim que o que Deus queria de mim era muito mais do que ser um pastor de púlpito, alguém que prega, mas alguém que está perto, né? Que em espanhol a gente diria que se acerca da cerca das pessoas. Então, assim, estou perto das pessoas, isso no trabalho, isso na vida ministerial, isso com os amigos, isso com quem me rodeia. Propósito tem a ver com isso. Uau, gente. Missão é outra coisa. Aí a gente pode depois dar uma outra definição. Diferença. Assim, existem pessoas que confundem muito propósito espiritual com propósito profissional, por exemplo, né? A gente vê aqui que é totalmente diferente o seu propósito espiritual, né? Que é, né, sua missão, né? Como pastor. E também como investidor, como empreendedor. Sim. Né? Existe maneira de encaixar isso, né? Ou como a pessoa descobrir isso? Existe. Tendo os dois lados. A questão, eu penso assim, o propósito, ele vai permear toda a minha identidade. E a minha identidade, ela vai estar presente em tudo aquilo que eu faço. Então, por exemplo, a maneira como eu estou falando, dando essa entrevista a você, participando aqui do podcast, ela não vai diferir muito dos momentos em que você vai me ver pregando, porque é parte da minha identidade. Eu sou didático, eu procuro explicar, eu tenho uma maneira de falar, isso todo mundo tem. Então, essa é parte da minha identidade. Eu carrego isso como propósito para qualquer área da minha vida. Na vida profissional também. Eu não negocio os valores na minha vida profissional. Isso tem a ver com propósito. Então, por exemplo, na minha empresa, eu tenho colaboradores. Eu ajo com os colaboradores com esse mesmo coração, ou esse mesmo entendimento paternal. Então, eu procuro estar próximo, o que um pai faz? O que eu faço quando eu tenho 2 filhas com a minha esposa, né? Filhas naturais. O que eu, como pai, faço? Eu não só protejo, como eu impulsiono. Eu quero vê-las crescer e chegarem a lugares mais altos do que eu cheguei até aqui. Então, eu faço isso e eu carrego essa identidade minha para qualquer área da minha vida. Em qualquer ambiente que eu esteja, eu quero impulsionar as pessoas. Eu quero vê-las crescer, eu quero desafiá-las, eu quero capacitá-las. Eu quero ajudá-las de alguma forma com a minha experiência, com as minhas habilidades, para que elas se desenvolvam. Mas isso é o meu propósito sendo levado, a minha identidade, para qualquer ambiente. Outra coisa é o resultado daquilo que eu estou me propondo a fazer. Isso é missão. Quando eu estou falando de negócios, e aí eu vou falar de maneira bastante clara, quando eu monto um negócio ou quando eu compro um imóvel, por exemplo, que eu faço um investimento, eu quero retorno daquele investimento. Eu quero que a minha empresa me traga lucro, porque senão não faz sentido. Então, essa missão é a missão profissional.
A missão profissional é a gente avançar com a empresa, a gente ter lucro com a empresa. Se eu hoje tenho um imóvel, amanhã termos 2 imóveis. Se o meu imóvel hoje valorizou 30% porque a compra que eu fiz, eu só tive o entendimento de ter 30% de retorno, que amanhã eu consiga ter 40%. Então, essa é a missão, resultado que eu vou ter. Mas isso não significa que eu não possa exercer o meu propósito nesse ambiente. Então, eu não vou ser desonesto, eu não vou ser trapaceiro, eu não vou pisar sobre as pessoas, eu não vou utilizar a vida das pessoas simplesmente para alcançar o resultado. Eu vou carregar a minha identidade para esses lugares, para esses ambientes que são diferentes do ambiente ministerial. Como pastor, eu não estou esperando das pessoas nenhum tipo de lucro. Elas não são minha empresa. A igreja não é minha empresa. Então, como a gente falava, inclusive, nos bastidores, eu não tenho, por exemplo, por uma opção de vida e de ministério, eu não tenho salário. Não tenho, nunca tive. Mas é uma opção. Isso eu não estou falando mal, nem dizendo que os pastores que tenham estão equivocados. A Bíblia respalda os pastores, inclusive a terem. Digno é o obreiro do salário. Então, não estou falando nada contrário a isso. Mas é a minha opção. Dentro do meu entendimento, eu olho para a igreja como uma resposta que eu dou a Jesus daquilo que ele fez por mim. E aí, eu todos os dias, e eu diria para você que é quase todo dia mesmo, eu faço um exercício de me lembrar do diálogo de Jesus e Pedro. Pedro já havia não só negado, mas havia desistido, porque estava frustrado com ele próprio, do ministério. Jesus ressuscitado, vocês conhecem bastante o texto, ele vai ter um diálogo com Pedro na praia, que para mim é a base de todo aquele pastor que quer viver efetivamente o que Jesus tem para você. Ele olha para Pedro e pergunta por 3 vezes, você me ama? Então, a resposta de Pedro é, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu estou confiado, Pedro está dizendo, no seu poder de saber quem eu sou. E o Senhor sabe que eu te amo, que o que eu estou dizendo não é da boca para fora. O Senhor sabe que eu te amo. E a resposta de Jesus é tremenda. Ele diz, então, como eu sei que você me ama, vou te pedir algo. Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus quer no ministério, e pelo menos eu falo de mim, é que a minha resposta ao amor dele seja o exercício do ministério. Então, esse é o retorno que eu busco da igreja. Entende? No negócio eu busco outro retorno. Aí eu busco um retorno financeiro, econômico. Porque eu costumo dizer o seguinte, eu não sei se o pessoal vai entender, eu espero que sim, mas eu costumo dizer o seguinte, se você tem um propósito ministerial, um propósito espiritual, você precisa que o negócio financie o seu propósito. Então, o negócio, ou os negócios, porque eu tenho, enfim, eu sou um empreendedor, mas o desejo do meu coração contínuo é que os negócios financiem o meu propósito. Entende? E nunca que o propósito financie, ou seja, o meu próprio negócio. Entende? Então, é mais ou menos isso. Nossa, é muito legal falar sobre essa parte, né? Tanto explicar para as pessoas, porque as pessoas muitas das vezes elas confundem muito. E existe um conflito entre propósito e ambição, né? No mundo dos negócios e tudo. Vou te dar a minha visão sobre isso. Fala pra gente um pouquinho mais sobre essa parte. Ambição, na verdade, não é um problema. O problema é a ganância. Ambição, ser ambicioso é você aspirar, desejar, crescer, chegar num lugar onde você hoje não está. Então, eu ambiciono ter algo. Isso não é necessariamente ruim. Ruim é quando isso se torna uma obsessão. Aí é ganância. A ganância faz com que eu, inclusive, passe por cima de você. Que eu seja desonesto com você. Ou que eu simplesmente ignore os teus sentimentos por conta de querer buscar aquilo que eu estou me propondo a ter como resultado. Isso é ganância. Ambição não é isso. Ambição é, hoje eu não tenho carro, mas eu gostaria de ter um carro. Eu quero ter um carro. A minha família precisa ter um carro. É a minha ambição. É sair do lugar onde eu estou e chegar num lugar que eu não ocupo hoje, que eu ainda não estou, e que vai trazer alguma melhoria, seja ela para mim, seja ela para as pessoas que me rodeiam. A ganância é aquilo que me move numa direção aí sim perigosa, porque ela faz com que eu tenha um coração parecido com o coração do diabo, que é ganancioso. E esse coração Deus rejeita. Mas o coração, a prosperidade, Deus não rejeita. Aliás, a gente tem inúmeros textos, inúmeras passagens e personagens bíblicos, que a gente poderia falar aqui por horas, que vivenciaram prosperidade. Desde Salomão a, enfim, a tantos outros, Davi e tantos outros. Então, assim,
Prosperar, ou seja, você sair de onde você está. Prosperidade também não é riqueza, propriamente. Prosperidade é você pôr a mão e aquilo avançar, crescer, florescer. Isso é prosperidade. Seja a prosperidade no âmbito material, seja no âmbito ministerial, no âmbito familiar, no âmbito de relacionamento. Prosperar é eu ter a bênção dele a ponto de que tudo aquilo que eu toco floresce. Onde é uma terra seca, germina. Onde não tem chuva, nasce. É porque eu tenho o favor dele. Isso é prosperidade. Claro que pode também ser resultado, ou resultar, melhor dizendo, em números, em dinheiro. Pode também. Desde que nós, crentes em Jesus, devemos sempre fazer a diferenciação correta entre ambição e ganância. Porque a ganância pode me levar para um lugar... pastor, mas a linha é tênue, né? É verdade, a linha é tênue. Mas sabe qual que é, Géli, qual que é o radicalismo do evangelho? É muito fácil, e hoje a gente vive tempos de polarização, né? É muito fácil você ir ou para a direita ou para a esquerda. E eu não estou falando de política, não. Estou falando em termos de... que fique claro. Estou falando de polarização de uma maneira geral. A gente tem a tendência, como humanos, de irmos sempre para um extremo. O radicalismo do evangelho de Jesus, sabe qual é? Ser equilibrado. Então, é você entender, a linha é tênue entre o que é ganância e ambição, é tênue. Mas esse é o radicalismo do evangelho de Jesus. É eu manter o meu coração equilibrado, eu ter a maturidade necessária para eu ter, sim, ambições, sem que isso se torne no meu coração ganância. Em Provérbios está escrito que de todas as coisas que eu devo guardar, ou que nós devemos guardar, a gente deve guardar o coração, porque dele, coração, procedem as saídas da vida. Portanto, eu preciso vigiar o meu coração. Se o meu coração estiver no lugar correto, o favor dele está sobre mim e eu vou crescer de uma forma assim exponencial, porque a primeira ordem, inclusive, de Deus ao ser humano, qual é? Cresçam e multipliquem-se. Avancem, governem, prosperem. E não estou, repito, falando especificamente de dinheiro. Estou falando de tudo aquilo que eu possa pôr aí, porque eu conheço muita gente que é próspera e que não é rica. E conheço muita gente que é rica e não é próspera. Então, eu não estou dizendo que uma coisa está ligada à outra. Eu estou dizendo que uma coisa pode, inclusive, estar ligada à outra. Eu posso ser próspero e também ter prosperidade no âmbito financeiro e, sim, ter bons números, porque isso também está à nossa disposição. Então, assim, essa questão de ambição e ganância, acho que é importante a gente ter a maturidade para entender e não condenar em nós mesmos e em outros a ambição, o desejo de crescer. Por exemplo... se você me permite, você está grávida do terceiro filho. Eu não sei se foi uma ambição de vocês ter uma família grande, né? E aqui, inclusive, na Espanha, daqui a pouco achei a família numerosa. Já é numerosa. Eu não sei se você e seu esposo, se era uma ambição. Mas querer ter mais um filho, por exemplo, se foi algo planejado, é uma ambição. Eu sei, eu tenho a ambição de ter uma família grande, isso é uma ambição, nenhum problema, de querer ter mais uma filha, ou um filho, no seu caso, nenhum problema. A questão está sempre você romper essa fronteira e ir para a ganância, onde custe o que custar, onde o meu marido não está em acordo comigo, mas eu vou enganá-lo e vou ter o neném do mesmo jeito. Isso é ganância, porque você está colocando o seu eu à frente daquilo que seria o bem comum entre você e teu esposo. Não estou dizendo que é o teu caso, mas é entre você e o teu esposo. Isso é ganância. Mas esse é o problema, é da corrupção do coração. Nossa, gente, que tremendo, né? É muito legal a gente saber detalhes dessa parte para não confundir, né? Porque tem gente que freia desejos de crescer, de ter uma vida financeira até, né? Melhor, porque acha que é pecado. Acha que Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele, o Senhor, satisfará os desejos do teu coração. Do teu coração. Desejos. Ambição. Deus está dizendo, se eu sou o seu deleite, o que é deleite? Uma alegria profunda, intensa. Se Ele é a razão da minha alegria, se a razão da minha alegria não está naquilo que Ele vai me dar, porque está no meu coração como desejo, mas se antes, mesmo que eu não tenha os desejos do meu coração cumpridos, ainda assim, Ele é o deleite da minha vida, da minha alma, se Ele é o prazer da minha alma, se Ele é a alegria da minha vida, Ele está dizendo, como eu sou a alegria da tua vida, eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Pode ter ambição. Nossa, que legal, então, gente. É o que o texto está dizendo, gente. É palavra para nós. Como que às vezes a gente lê as coisas na Bíblia e passa por alto, né? É verdade. E não presta atenção nos detalhes.
né? Nos detalhes, naquilo que realmente tem significado. E aí a gente fica tropeçando na mesma pedra. Tropeçando. Verdade, Jane. O povo de Israel viveu isso, né? Nossa, demais. A gente vive também, mas o povo de Israel... É verdade. A travessia que era curta, relativamente curta, de alguns dias e tal, acabou se tornando uma travessia de décadas, né? De 40 anos, por conta de não entender, por conta de olhar para trás e desejar muito mais aquilo que eles tinham no passado do que aquilo que Deus estava propondo para o futuro. Toda vez que a proposta está para o futuro, tem a ver com ambição. É isso que eu quero dizer. Quando Deus diz assim, vocês vão sair, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus está colocando no coração do povo uma ambição. Repito, é porque a palavra ambição, para nós, na língua portuguesa, ela foi associada a um termo como sendo um termo pejorativo, um termo negativo. Mas a ambição não é isso. O que é negativo, aí sim, na língua portuguesa, é ganância. Então, se a gente aprender a fazer essa diferenciação e guardar o coração para a gente nunca se tornar ganancioso, mas a gente sempre se manter ambicioso, eu ambiciono aquilo que Deus tem para mim. Porque Deus me fez promessas que ainda não se cumpriram. Tenho certeza que quem está ouvindo agora o podcast, pessoas que são da sua audiência, pessoas da sua igreja, da minha, gente que está aqui em Valência, ou onde quer que estejam no mundo nos ouvindo, existem promessas que não foram cumpridas. Se elas não foram cumpridas ainda elas estão na perspectiva do futuro. Se elas estão na perspectiva do futuro, é ambição, porque eu ambiciono que as promessas se cumpram. Então não tem nada de negativo ou pejorativo, entende? Nossa. E em relação ao propósito, como que uma pessoa descobre o seu propósito? Porque você acha que a pessoa já nasce com propósito ou a pessoa vai adquirindo isso ao longo da vida ou vai construindo isso ao longo da vida? Eu acho que existem duas possibilidades e talvez elas sejam complementares, como eu disse no início. As suas habilidades naturais, elas são pistas de um propósito. Então, se você tem uma habilidade de liderança inata, que mesmo sem ter tido nenhum curso, nenhuma mentoria, nenhum treinamento, nenhum livro, você fala na mesa de jantar da sua sala, ou você da sua casa, ou você está com seus amigos na escola, ou num grupo de amigos do trabalho. Você fala, as pessoas param para te ouvir. Tem algo de liderança aí inato. Então, essa liderança, ou se as pessoas simplesmente, quando elas têm algum problema, elas dizem assim, mas Gélio, o que você acha? O que você faria? Isso aponta para um dom que as pessoas reconhecem, que às vezes nem a gente reconhece. Isso é uma pista de propósito. Pode não ser ainda a revelação do propósito todo, mas é uma pista de propósito. E aí, mas como é que eu posso descobrir? Uma outra forma, ou uma outra pista que é bastante interessante é, o que você faz bem? Porque aí você tem um dom, e o que dentro desse dom você já tem como ferramenta que você utiliza e faz bem. Por exemplo, você pode ter um dom de liderança, mas você pode não ter uma oratória muito boa. Agora, existem pessoas que têm o dom de liderança e já nascem com uma oratória mais aperfeiçoada. É inato, ou seja, sai já está sozinho, né? Sozinho, tá no chip. Isso também já indica algo. Agora, existem outras pessoas que, mesmo sem ter feito nenhum tipo de curso de administração, elas são feras em administrar, em organizar. Sejam coisas pequenas, sejam coisas do lar, sejam coisas... Você conhece gente que é totalmente organizada, é verdade? Esse tipo de pessoa, conhece? Inclusive de tá aqui, perto. Inclusive está aqui perto da gente? Está pertinho. Isso significa, ou isso pode apontar para um propósito. Agora, propósito e missão é que são diferentes. Missão é a manifestação local e temporal de um propósito. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu estou na Espanha, sou pastor na Espanha. Se eu voltar para o Brasil hoje, ou se eu for para um outro país hoje, muita gente vai dizer assim, o pastor não está mais cumprindo o seu propósito, porque ele não está mais na Espanha. Isso não é verdade. Porque o meu propósito, ele não é temporal, ele é atemporal. E o propósito, ele se dá... Quando é que a gente sabe que alguém está vivendo, cumprindo o propósito? Quando o propósito transborda dele e atinge outros, através dos dons e das ferramentas que ele possui ou que ele desenvolveu. Então, o fato de eu saber falar, o fato de eu ter dores do passado e ter entendido que tudo isso curado em Jesus eu posso agora usar para que outras pessoas que estão passando a mesma dor sejam curadas, eu estou cumprindo um propósito. Agora, a minha missão nesse momento é, vivendo o meu propósito, sou eu estar na Espanha em missão.
Então, eu cumpro o meu propósito em qualquer lugar, porque ele é atemporal. Quando eu viajo ao Brasil, eu também cumpro o meu propósito. Quando eu viajo aos Estados Unidos, eu também cumpro o meu propósito. Em qualquer lugar da Terra, às vezes no aeroporto, eu cumpro o meu propósito, porque o propósito ele é atemporal. O propósito é o transbordamento na vida de quem me cerca. A missão é quando eu estou efetivamente, de maneira local, aplicando e vivendo o meu propósito através dos dons e das ferramentas. Então, se eu estou na Espanha, e eu não sei quantos anos eu vou estar aqui, eu espero que por muitos, de verdade. Enquanto eu estiver aqui, eu estou em missão e vivendo o meu propósito. Mas se eu volto ao Brasil amanhã, ou se eu vou para os Estados Unidos, se eu vou para a Inglaterra, para onde quer que seja, eu continuarei vivendo o meu propósito, agora dentro de uma outra missão. Olha, que é um mundo assim, bem... fantástico. Né? E em relação assim, porque... como eu te disse antes, tem pessoas que confundem o espiritual com o profissional. Aquelas pessoas que estão no teu no trabalho não conseguem encontrar uma maneira, igual você falou, né, uma missão onde ela se sente realizada, onde ela se sente feliz, onde ela pode se, sei lá, prosperar e multiplicar. Né? O que você fala para essas pessoas? Ou o que você tem? O que você pensa sobre isso? O meu propósito é fazer com que as pessoas de alguma forma encontrem o seu propósito, porque esse é o propósito paternal. O propósito do pai é dar ao filho, no meu caso 2 filhas biológicas, naturais, é dar às filhas destino, é apontar para elas. Vocês vão por aqui, porque você é assim, você é assado, e eu vou ajudando elas a pavimentar essa estrada. Tá certo? Esse é o propósito do pai. E isso como é o propósito do pai. Isso é como eu ajo em qualquer outro ambiente. Por isso que eu disse a você que essa identidade que o propósito me dá, eu carrego ela para qualquer ambiente onde eu esteja. É impossível para mim conversar com alguém, se a pessoa me der liberdade, obviamente, para isso, que eu não haja dessa maneira. Agora, se a pessoa vai, ao ouvir isso, ela vai fazer o exercício que ela precisa fazer também, de se autoexaminar. Paulo diz, inclusive, em relação à ceia, claro que o contexto é outro, eu não vou tirar do contexto, mas é só para fazer uma exemplificação. Paulo fala sobre a ceia, tem um versículo que ficou famoso e que muitos pastores usam, inclusive, de maneira equivocada, perdoe-me. Examine-se o homem a si mesmo. Ali é o momento da ceia. Mas Paulo está falando que havia, na verdade, na igreja, naquele momento, uma desordem. As pessoas eram irmãos em Cristo e eles sequer tinham a capacidade de esperar uns pelos outros, comiam tudo, porque a ceia, naquele momento, era totalmente diferente do que nós hoje fazemos como Santa Ceia nas nossas igrejas. Era, de fato, um jantar, era, de fato, um compartilhar na mesa, e as pessoas simplesmente comiam de maneira esganada e elas não deixavam, inclusive, que outros irmãos tivessem acesso. Paulo, esse é o contexto. E aí Paulo está dizendo, examine-se o homem a si mesmo, depois coma. Você está deixando gente, inclusive, de fora da comunhão da mesa. Isso não é coisa de crente. Coisa de crente é, inclusive, eu fico sem comer para que você coma. Isso é coisa de crente. Coisa de não crente é, eu como e o problema é seu se você não comeu. Então, o que Paulo está combatendo é isso. Mas eu quero fazer a aplicação do versículo solto, que é, examine-se o homem a si mesmo. Esse autoexame, ele é fundamental, ele é essencial para que alguém descubra o seu propósito, a sua missão, entenda a sua identidade, para poder viver aquilo que efetivamente Deus tem para a gente. A pergunta que eu quero deixar para quem está nos ouvindo é, Jesus nos prometeu vida e vida em abundância. Eu queria deixar uma pergunta para quem está me ouvindo. A sua vida hoje reflete isso? Você vive uma vida abundante? Porque se você não vive uma vida abundante, das duas, uma. Ou Jesus não cumpre aquilo que ele promete, e eu tenho certeza que você não está de acordo com isso, que você sabe que ele cumpre. Ou é você quem não está alinhado com aquilo que a palavra nos deixa como princípio para viver uma vida abundante. Então a gente precisa aprender a se examinar, porque a vida abundante tem a ver com propósito. Quando eu descubro o meu propósito, e o propósito você não precisa descobrir num livro, eu sei que tem muitos cursos por aí, muitas coisas, eu não estou aqui para falar mal de absolutamente ninguém, mas é você olhar basicamente suas habilidades naturais e as suas dores.
Pastor, mas eu nunca tive trauma, nunca tive nenhum problema assim tão grave. Joia, quais são as suas habilidades naturais? Eu sou muito bom em servir. Eu não gosto de falar, mas eu amo servir a mesa, eu amo cozinhar. Tem gente que é assim, né? Eu amo cozinhar, eu amo deixar tudo organizado para receber as pessoas. Isso tem a ver com um propósito, é uma pista. Olha que legal. Isso é uma pista, porque são habilidades naturais. O outro é de organização, como você falou do seu esposo. O outro é de liderança. Todo mundo para ouvir qual é a sua opinião. Eu sempre fui assim, as pessoas queriam saber a minha opinião sobre alguma coisa. Porque tem a ver com a liderança. Então, e aí você pode adicionar ferramentas aos dons naturais que você já tem? Pode e deve. Quanto mais ferramentas você vai adicionando, mais próximo do propósito você chega. Por exemplo, se você ama servir, e você não sabe cozinhar, mas gostaria de cozinhar porque você tem um sonho, por exemplo, de aprender a fazer uma comida para muita gente. Legal. Então, qual é a ferramenta que você precisa? Aprender a cozinhar. Aprendeu a cozinhar. Você já tem o coração de servir, porque você ama essa coisa de ter uma mesa cheia. Quem sabe você pode organizar na sua igreja um almoço comunitário para as pessoas moradores de rua, ou para os vizinhos do bairro, ou para o pessoal que está em cima da finca onde está a sua igreja localizada. E você, dessa maneira, vai ajudar o seu pastor a trazer a vizinhança para dentro desse ambiente, para que as pessoas conheçam Jesus não por aquilo que é pregado apenas, mas por aquilo que é vivido. Tem a ver com o seu propósito. Olha só que coisa, é uma coisa simples, uma coisa absolutamente que a gente faz, normal. Normal, uma coisa que normal. Você não precisa assim de um curso, diploma. Exato. Você... faculdade para isso. Eu costumo dizer que eu nasci com o microfone colado na boca. Pronto. Você tem que falar. Porque desde pequena eu não tinha vergonha de ir lá na frente cantar. Meu avô sempre foi presbítero da igreja, né? Então ele sempre falava, vamos ouvir a Geliane cantar. Aí ia eu lá cantar. Cantava assim, às vezes falava errado, cantava as palavrinhas erradas, mas eu nunca deixei de estar lá na frente cantando. Sim. Né? E às vezes, eu costumo, não sei se é a gente que abafa isso dentro de nós ou o inimigo tenta desviar o nosso propósito, porque isso acontece. E eu fiquei um tempo sem cantar, sem exercer. Sem nada. Inclusive em casa. Eu ia fazer qualquer coisa, eu colocava uma canção para eu fazer qualquer coisa. A gente tem essa mania, né? E chegou um tempo na minha vida em que eu não fazia nada. Eu não ouvia. Eu comecei a falar, gente, eu não canto mais. Sabe quando cai a ficha assim que você... Gente, eu não canto mais. Eu não... Mas por quê? Eu sempre gostei, sempre trabalhei cantando, sempre fiz coisa cantando, sempre foi assim. E por que isso? E tal. E aí eu comecei a voltar, porque às vezes a gente não percebe que a gente perde o nosso... É propósito, né? A gente perde essa sensibilidade, a gente perde esse momento nosso assim com Deus. Sem dúvida. E Deus começou a cobrar isso de mim. Deus começou a cobrar isso de mim. Né? Até falei outro dia aí na live aí sobre a voz, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho nada, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho nada. Impossível. E olha aí o que você falou sobre cozinhar. Posso falar uma coisa? Você dizer, desculpa, eu tenho que falar. Você dizer que você não tem habilidade nenhuma, você está dizendo que quem te criou errou com você. Uau! Porque você tem habilidade. Você tem algum dom natural. Você tem alguma coisa que você faz que outro que está do seu lado não faz com a naturalidade que você faz. Como eu estava dizendo, tem gente que tem o dom de receber. Receber visita, receber. De acolher. Abrir a porta da casa. De acolher. Essa pessoa na igreja é uma benção. Porque se ela entender e servir dentro do seu propósito ao corpo de Cristo, ela pode ser, por exemplo, o que a gente hoje chamaria de ministério de integração ou de recepção, muito melhor do que outros que às vezes não têm essa habilidade, não têm esse dom. Porque ela tem um sorriso no rosto, ela tem um abraço sincero, ela tem um bem-vindo que vem do coração, ela faz alguém se sentir em casa quando chega. Quantas vezes você já visitou alguém que você não se sentiu em casa, que você se sentiu mal, que você se sentiu assim, nossa, eu estou desencaixada, que eu vou embora porque parece que eu não sou bem-vindo. Agora, em quantas vezes você conheceu a pessoa num dia, no outro dia você foi fazer uma visita, qualquer que seja, e você se sentia tão bem-vindo, tão acolhido, que você parece que conhece a pessoa há tantos anos e você fala, puxa, nunca me senti tão bem num ambiente como esse. É um dom.
isso tem a ver com o propósito, porque o problema é que a gente ignora os dons naturais que a gente tem como se eles não existissem. E nós, principalmente da raiz mais pentecostal, mais avivada, a gente só foca em dons espirituais, como se eles fossem os únicos que Deus nos deu. O mesmo Espírito Santo que dá dons sobrenaturais ou espirituais à igreja é o Deus que dá dons naturais à humanidade. A Bíblia diz que todo dom vem do Pai das luzes, porque dom, a palavra dom, a raiz, é presente. Todo o dom que nós temos foi o presente dado por Ele. Então, você dizer, eu não tenho nenhum dom, você está dizendo, Ele não me deu presente algum. Eu sou um desgraçado. Pastor, que palavra feia, que palavra forte. Graça é favor que eu não mereço. Desgraça sou eu dizer, eu não recebi favor nenhum. Quando eu digo que eu não recebi nenhum dom, eu estou dizendo, eu sou um desgraçado, de outra forma. É verdade. E aí a gente assemelha aquela parábola do filho pródigo, né? Sem dúvida. Que o outro saiu, aí o que estava dentro de casa falou, pô, mas meu pai nunca fez isso por mim, eu não tenho direito nenhum, não tenho nada. E o pai falou, tudo que eu tenho é seu. Você que não quis usufruir, você que não quis nunca dar uma festa, cara. O problema é que você não quer viver a vida abundante, você quer viver só chateado, molestando os outros, se molestando, procurando cabelo em ovo, como diz o outro. Você está sempre vivendo uma vida. Então você não quer desfrutar, você não quer valorizar. Tem gente também que tem um problema que não consegue ser grato por coisas pequenas. As pessoas sempre querem, ou acham, né? Muita gente acha, que a gratidão tem a ver com o tamanho daquilo que você recebe. A Bíblia diz que nós já recebemos e já fomos presenteados ou abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A gente já recebeu, a gente já tem. Seja grato por aquilo que você já tem, mesmo que seja pequeno, e ambicione coisas maiores. Deseje isso. Deus satisfará o desejo do coração daquele que se deleita nele. Então, deleite-se no Senhor. O que é deleitar-se? Dizer, Senhor, eu posso hoje até não ter um carro maneiro, nem carro eu tenho, estou andando de metro, está tudo bem. O Senhor é bom. Estou andando de metro porque o Senhor quer que eu me conecte com as pessoas, que eu entenda melhor essa cidade, que eu consiga andar para lá e para cá, isso vai me gerar crescimento, eu agradeço, tá joia. Agora, Senhor, eu quero um carro. Então, não tem uma coisa, não anula a outra, eu posso ser grato e ambicionar. O problema é que muita gente tem coisas, mas não são gratas. E aí não tem como viver uma vida abundante, porque não tem deleite no Senhor. Entende? E isso vale para qualquer coisa. Se você está me ouvindo e você tem um negócio pequenininho, às vezes você não é grato porque seu negócio é pequenininho. Ah, não, mas eu queria ter um negócio com 50 funcionários, com 100 funcionários, 200 funcionários. Joia, ambicione. Agora, saiba que, primeiro, para você chegar nesse patamar, você vai ter que crescer a ponto de poder se tornar alguém que consegue dar conta de um negócio grande. Porque a gente tem, eu vou ter que falar, a gente tem aquilo que é do tamanho que a gente é. Uau! É verdade. A gente tem aquilo que a gente dá conta de ser. Se você crescer, o que você tem, cresce. Mas se você não cresce, você não consegue ter além daquilo que você é. Porque você é o próprio teto da sua conquista. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Você é o teto da sua conquista. Se você quer crescer mais, ambicionar mais, você não pode focar no ter, você tem que focar no ser. Eu sou, então eu cresço, e aí o que eu tenho acompanha. Mas as pessoas querem só ter e continuarem pequenas. Pequena, eu estou falando em termos de mentalidade, em termos de propósito, em termos de identidade, em termos de um monte de outras coisas. Se você é pequeno, você não pode ter coisas grandes, porque você vai perder. A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo, ele fala assim, que o menino, o herdeiro, enquanto é menino, ele é tratado como escravo. Sabe por quê? Porque ele é só um menino. Um menino, mesmo que tenha posse de um monte de coisa, ele não sabe administrar, porque ele é um menino. Para que eu, como herdeiro, possa agora ser dono de tudo e exercer governo, eu tenho que deixar de ser menino e crescer. Então tem a ver com a minha identidade. Eu me torno alguém maior para eu poder me apoderar, governar aquilo que eu já recebi como herança. Eu tenho uma filha de 14 anos, uma de 19 e uma de 14. Aliás, são grandes, eu imaginei que ela não, eu já estou velhinha, minha barba branca. Ó, eu tenho uma filha de 20, na verdade, ela fez 20 ontem. Eu tenho uma filha de 20 e uma de 14. Por exemplo, eu estou com um carro parado aqui, estacionado. O meu carro, eu pergunto para você, Gélio, o meu carro que está estacionado aqui na frente,
ele pertence à minha filha de 14 anos? Sim ou não? Não. Sim. Porque o carro é dela. Por exemplo, se eu morrer hoje e fica com herança, tem que ser dividido? Então é dela também? Mas ela tem 14 anos. Posso pegar a chave dela para ela dirigir? Não. Por quê? Porque ela ainda é menina. Ela não está apta. Ela ainda não está capacitada. Ela não pode usufruir do que já é dela que está ali na frente. Tem um monte de gente vivendo assim. Por quê? Porque a gente foca no ter e não no ser. A gente não entende que para ser o dono de uma empresa XYZ, você primeiro se transforma nessa pessoa que consegue pensar em administração, em marketing, em venda, em uma série de coisas que tem a ver com o negócio. Claro. A partir daí, começa a ter outras coisas que você vai conquistando por aquilo que você já é. Esse é o ponto. Uma coisa aqui. Não, peraí. Antes de entrar nesse tema. Gente, vocês estão gostando do podcast? O que vocês estão achando desse assunto que a gente está falando aqui? Eu tô assim... Vocês estão vendo aqui, né? Dá vontade de continuar. Mas, para agora um momentinho... Pega aí esse aviãozinho aí e comparte para mais pessoas. Mais pessoas que você está lembrando agora. Poxa, fulano tinha que estar escutando isso. Nossa, lembrei de ciclano. Então, manda essa mensagem, manda esse podcast para mais pessoas, para grupos de família, amigos, enfim. Encaminha e deixa o seu coraçãozinho aqui, porque vocês estão vendo e esquece de deixar o coraçãozinho. Então, põe o coraçãozinho aí. E eu quero aproveitar esse parênteses aqui, falar também dos nossos patrocinadores, né? A LS Design, que faz as nossas canecas, as nossas camisas aqui do podcast, maravilhosos. Eles trabalham com gráficas, né? Coisas personalizadas, agora também estão com joias, enfim. São pessoas que a gente vai deixar aqui o contato deles. Qualquer coisa que você queira fazer personalizado, fale aqui com eles, porque eles têm uma variedade de produtos para oferecer para vocês. Também quero falar sobre a VRA Autos, onde você encontra carros de qualidade a um preço imbatível. Fala com eles que vocês estão indo do podcast, porque eu tenho certeza que eles vão fazer um detalhe com você, né? E também não poderia faltar o Foto a Foto. Foto a foto aqui da minha maravilhosa Dani, o Júnior, né, colaboradores aqui do podcast também. E se você tem um evento para fazer, se você tem algo especial, registre esse momento, guarda essas fotos com todo carinho. Eu tenho certeza que eles vão fazer com todo amor e carinho esse momento ser mais especial ainda do que já é. Então, nós vamos deixar todos os contatos aí para vocês falarem aí com eles. E voltando aqui, meu povo, vamos lá. Vamos continuar. Você falou sobre a pergunta que a pessoa tem que fazer para saber o seu propósito, né? Será que eu estou vivendo uma vida abundante? Uhum. Será? O que eu tenho de habilidade? O que eu faço de com dons. Naturalidade, né? Uhum. E agora eu queria que você falasse assim, qual mentira que você já escutou sobre o propósito, tanto no âmbito profissional ou no âmbito espiritual? Qual mentira que você escuta muito que você fala assim, cara, não tem nada a ver? Por que as pessoas insistem em pensar dessa maneira? Eu não tenho nada de especial. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você tem algo de especial. Todo mundo tem, porque quem nos criou é a fonte de tudo aquilo que está manifesto no mundo. Tudo que a gente hoje vê, alguém antes viu antes de existir. E quem criou esse alguém que viu antes de existir, dotou todos nós com algo especial. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Para nós hoje é muito comum, né? A gente, por exemplo, você imagina um avião, você olha um avião, né? A gente vai ao Brasil, vai para cá, vai para lá. O avião é um negócio, uma invenção fantástica, né? Eu fico imaginando assim, seja o Santos Dumont ou os irmãos Wright, que é a discussão se foram os americanos, fomos nós brasileiros que inventamos o avião, enfim. Independente disso, a questão é, imagina, antes de haver avião, alguém viu um avião na sua imaginação. É louco isso, né? Mas quem criou esse alguém é que dotou esse alguém da capacidade de ver algo que não existia. E todos nós temos isso. A Bíblia diz assim em Provérbios também. Da maneira como o homem, ou a maneira como o homem vê no seu coração, assim é. Então, você precisa, se há algo que a gente pode pedir ao Senhor também Senhor, amplia a minha capacidade de enxergar o que eu hoje não vejo. Isso a gente pode pedir. Agora, dizer que você não tem capacidade de ver nada, isso é uma mentira.
A gente tem habilidades naturais e tem uma outra coisa. Se você disser assim, mas a minha habilidade natural ela é muito comum, ou ela não é tão profunda. Ok, você pode comprar habilidade. E isso é uma habilidade. Eu não nasci sabendo tudo, aliás, não sei absolutamente nada, não é isso. Mas o que eu sei, ou eu já tinha de forma natural, ou eu comprei. A Bíblia não fala sobre você comprar ouro refinado? A Bíblia não diz que Jesus conta uma parábola dizendo que o camarada recebeu um talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5. O que tinha 5 fez o quê? Ele multiplicou. O que é multiplicar? É comprar. Ele não está falando de agricultura, ele está falando de alguém que, com talento não está falando de habilidade, está falando de dinheiro. Fez crescer aquilo, ele investiu, ele comercializou, ele negociou, ele comprou e fez com que 5 virassem 10, que 2 virassem 4. E o de 1? O de 1 falou assim, mentira, eu não tenho nada, eu sou muito pobre, é muito escasso, eu não consigo fazer nada, eu vou fazer sabe o quê? Ele é muito bravo, o dono que deixou essas coisas comigo, eu vou enterrar isso daqui, quando ele chegar eu devolvo o que era dele. Quando ele chegou, ele disse, como é que é o negócio? Você enterrou o que eu tinha te dado? Você não comprou mais? A gente tem desculpas. Por exemplo, se você, para montar um podcast de sucesso como esse, você nasceu sabendo? Nós somos mais ou menos, eu imagino, mais ou menos da mesma geração. Eu não sei que idade, eu não vou ser indelicado com você, eu não vou perguntar a sua idade, porque você é uma mulher. Não vou falar, gente. Não fale. Não vou falar. Não fale, porque isso é um absurdo o pastor fazer um constrangimento desse. Mas eu imagino que a gente seja mais ou menos da mesma geração. Se nós somos mais ou menos da mesma geração, nós não somos dessa geração que já nasce com o celular na mão e com toda essa tecnologia posta. Eu tive e tenho que aprender todo santo dia sobre isso para eu poder crescer primeiro em mim mesmo, para depois eu ter outras coisas. Porque se eu estiver fora desse ambiente, eu não vou conseguir avançar nos meus negócios. Concorda comigo? Eu tenho que comprar. Aí eu compro o curso, eu compro mentoria, eu compro a habilidade de alguém para que essa habilidade seja inserida em mim, para que eu desenvolva. Isso é uma ferramenta para servir ao meu propósito. Mas eu posso comprar. Então, é uma habilidade ter a mentalidade de que se eu não tenho, eu não preciso viver como quem não tem, sendo um mendigo. Se eu não tenho, eu posso adquirir de quem tem. É igual você está falando aí, e eu lembrei de um amigo que a gente tem, que é muito bom para fazer dinheiro. O cara faz dinheiro, mas é péssimo administrador. Ele divide comprar a administração. É só isso. Não é? Ele pode comprar para ele próprio aprender a administrar, que é recomendável também, mas ele também pode comprar a administração de outros, como o seu marido que sabe administrar, e falar aqui, quer ser meu sócio? Aqui, entra você com a administração, porque eu sei fazer dinheiro e você sabe administrar. Se a gente fizer um casamento, essa empresa vai bombar. É verdade. Então, exatamente. As pessoas não entendem o seguinte, que o que eu não tenho não me torna pobre, o que eu não tenho significa que outro tem. E que eu posso negociar. Isso é multiplicar talento. É eu chegar para o teu esposo e falar assim, eu tenho dificuldade de administrar. Mas como você tem esse dom natural, essa habilidade, vamos juntar força aqui. Agora, eu tenho habilidade em liderança, em fazer dinheiro, em fazer isso, em enxergar negócio e tudo mais. Se a gente juntar as duas coisas, eu estou multiplicando o meu talento. As pessoas pensam que multiplicar talento é para ter mais ministério na igreja. Gente, pelo amor de Deus, gente, não é para você ter cargo na igreja. É para você ter encargo na vida. As pessoas estão disputando espaço na igreja, quando está cheio de espaço vago no mundo. E aí tem uma questão de mentalidade, se você me permite tocar nisso rapidamente, que é a mentalidade do imigrante. Isso. Nós, imigrantes... Eu estava esquecendo de tocar nessa parte que a gente conversou nos bastidores. Nós... Ele é bom de memória, gente. Aqui a grávida aqui já é ruim de memória, mas de isso aí é habilidade. Isso eu sou bom de memória, mas é habilidade. Se a gente perceber ao nosso redor, a maior parte dos imigrantes, eu estou falando brasileiros, hispanos, não importa, a maior parte, principalmente dos sul-americanos, nós chegamos a um outro país, seja Espanha, Estados Unidos, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, a maioria, não estou dizendo que é a totalidade, mas a maioria chega com uma mentalidade apenas de sobrevivência. Tem alguma coisa de errada de você entrar pela menor porta? Não, não tem. É digno? É, desde que seja lícito.
Tem algum problema de você trabalhar em trabalhos que você talvez hoje escolha não trabalhar, mas no começo foi necessário? Não, não tem nenhum problema. Qual que é o problema? É que a maioria se acomoda, se adapta e fica nesse lugar. E depois vai culpar o país, depois vai culpar os brasileiros ou outros imigrantes que prosperam, vai culpar a Deus ou mesmo ao diabo. Porque ele simplesmente, por causa de uma questão de mentalidade, ele não quer comprar ouro refinado, ele não quer comprar talento, ele não quer multiplicar. Então você não tem nenhum problema, vou falar com todas as letras, você chegar a um país que é muito comum nos Estados Unidos e aqui também na Espanha, e as mulheres, por exemplo, irem trabalhar com limpeza ou os homens, como comumente se fala, até como peões de obra. Tem alguma coisa indigna nisso? Não, hipótese alguma. Às vezes essa porta é a melhor naquele momento para você entrar. Agora, por que não entrar, entender, aprender e depois você ter uma empresa de limpeza? Multiplicar. E você multiplicar talento. E você ter uma empresa de construção. E você agora começar a empregar pessoas, a ser porta de entrada para outros que vão chegar na mesma situação que um dia você chegou. O que me incomoda é a pessoa chegar e 15 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, ela está no mesmo lugar que ela chegou. Mas isso não tem a ver com o país. Tem a ver com a mentalidade, porque tem gente que sai, ela acha que se sair do Brasil, ela resolve a vida dela, e ela não entendeu que para onde quer que ela vá, ela carrega a identidade dela. O que você precisa tocar é na sua identidade. Jesus, quando começa um discipulado, eu preguei sobre isso no domingo passado, com Pedro, a primeira coisa, eu não vou pregar aqui, fique tranquilo, que eu não tenho tempo para isso, mas só uma coisa que eu queria citar. Tira o microfone da boca dele, porque senão... Eu também nasci com o microfone agarrado, igual você. Só que o meu não era para cantar, não. O meu era para falar. Manda ver. Mas Pedro, Jesus começa o discipulado com Pedro, tem 5 etapas. Eu vou falar só vou mencionar a primeira delas, as demais eu não vou mencionar. A primeira coisa que Jesus faz com Pedro é dizer assim, Simão, ou Simão, eu ia falar em espanhol, Simão, eu digo que você será chamado Cefas. Vou terminar aqui. Meu filho se chama Pedro. Sabe o que significa a palavra Simão? A palavra Simão é aquele que escuta. Sabe o que significa a palavra Cefas, ou Pedro? Rocha. Para você um dia se tornar rocha, primeiro você precisa aprender a escutar. Nossa. Você começa escutando e termina como rocha. Agora as pessoas querem ser rocha antes de aprender a escutar, aí está aqui 15 anos, 20 anos, 30 anos, olha para os outros, está crescendo e começa a falar, deve estar roubando, porque é desonesto, porque cobra caro, porque só pensa em dinheiro, porque isso. É claro, é mais fácil você pegar a sua frustração e lançar sobre outros do que você olhar para dentro de si, examine esse homem a si mesmo e reconhecer, existem coisas em mim que precisam mudar e eu tenho condições de mudar, porque se não tem ouro em mim, tem outro, eu posso comprar de outro. Se eu não entendo de podcast e tenho uma visão, um sonho de ter um podcast, eu falei com um moço aqui hoje mais cedo, você me ajuda a montar lá para a igreja uma sala de podcast? Porque se eu não tenho ouro, mas eu sei falar, só que eu não sei como é que bota o microfone, como é que liga a mesa de som, como é que bota a iluminação, eu não sei fazer isso, eu preciso saber fazer tudo? Não, eu preciso conectar com quem sabe fazer e falar, você me ajuda? Uau! Gente, assim, você falou uma coisa aí... Ou quem sabe a gente faz podcast toda semana aqui também. Exatamente, também. Já vou deixar aqui, ó, a semente já está aqui. Já estava esperando. Maravilha. Ó, ele falou uma coisa aqui que eu lembrei de uma situação que eu vivi quando eu cheguei aqui na Espanha. Eu cheguei aqui na Espanha, né? Eu trabalhei em limpeza, trabalhei como camareira. Eu estava trabalhando como camareira em um lugar que eu tinha que pegar 2 ônibus. Nossa, não casava o horário de ônibus. Então, eu tinha que sair muito antes de casa para eu ir para esse lugar, porque eu não tinha carro, né? Meu pai tinha uma motozinha que ele andava para ele trabalhar. E meu sonho sempre foi ter um carro. Eu não tinha carro lá no Brasil. Eu vim muito novinha. Você tinha uma ambição. E aí, o que aconteceu? Eu estava trabalhando nesse lugar porque o cara falou que ia fazer o meu documento. E um dia que eu fui trabalhar, meu pai, que era meu primeiro mês, eu não tinha dinheiro nenhum, meu pai que me dava dinheiro para eu trabalhar. Eu esqueci de pegar dinheiro com meu pai. O telefone era aquele telefone pré-pago, né? Sim. Que você tinha que recarregar. Eu falei, eu não tenho dinheiro para recarregar telefone. Meu telefone, acho que tinha descarregado, algo assim. E eu falei assim, cara, eu só tô com €1 no bolso. O que eu faço? Ou eu pego o ônibus até o centro e do centro eu vou para o meu bairro, ou eu vou andando
lá eu pego, porque eu estava cansada, tinha trabalhado 12 horas em pé como camareira. Sim, uau. E era um lugarzinho bem longe. Só que eu achei, na minha mente, eu achei que fosse perto. Falei, cara, não, vou andando, pego o ônibus lá, vou para lá, tal, não sei o quê. Quando eu comecei a andar, minhas pernas doíam tanto. O cansaço começou a vir, o cansaço físico, o cansaço emocional, o cansaço, assim, todo. Sim. Veio assim na minha mente. Aquilo começou, eu comecei a chorar. E eu falei assim, aí eu via, né, aquele povo aqui, né, cidadezinha pequena de Galícia e tal. Sim, passava aqueles carraços, assim, carrão e tal, não sei o quê. Eu falei assim, eu vou ter meu carro. Eu vou ter meu carro aqui nesse lugar. Eu não aceito mais essa situação para mim. E aquele momento de raiva, de frustração, de cansaço, aquilo ali me provocou algo que eu fui tão... Com tanta autoridade assim no meu pensamento, nas minhas palavras, assim, eu falei, eu não quero mais passar por essa humilhação. Porque, além do medo, né? Porque ali era tudo muito... um pouco assim... como é que fala? Mais... isolado, muito mato, muita coisa assim, né? É mais interior, né? O medo de andar ali sozinha também. E eu não aceitei. Eu falei, meu Deus, eu vou conseguir um carro nesse lugar. Isso foi em 2006. Aí aconteceu que eu tive que ir para o Brasil, fiquei 1 ano no Brasil lá para tentar ser documentada, porque eu não podia pelo meu pai. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar numa loja de souvenir e pouco, assim, 1 mês ou 2 meses depois, eles me deram a facilidade de comprar um carro. Eu comprei um carro. E aí as pessoas falavam exatamente isso. Ah, tá vendendo droga. Essa menina deve ter conseguido dinheiro fácil. Essa menina... E assim, cara, eu não paguei à vista o carro. Eu tive que pagar durante anos. Mas aquela coisa, aquela frustração, aquele momento que eu passei, aquelas dores nas pernas... Virou um combustível para você. Exatamente. Foi algo assim que me impulsionou. Na verdade, você só tem 2 formas de você vivenciar isso. Ou você transforma isso num combustível que vai te impulsionar ao próximo nível, ou você vai justificar o seu fracasso e frustração apontando o dedo para os outros. É que não tem meio termo. Ou você vai estar quente, ou você vai estar frio. Então, não tem jeito. Ou você vai pegar os reveses da vida, aquilo que deu errado na sua vida, aquilo que não está legal na sua vida, aquilo que te incomoda, aquilo que te frustra, que te machuca, e vai pegar isso como um combustível e dizer assim, sabe de uma coisa? Tomei uma decisão. A partir de hoje eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, isso é ambição, para mudar a minha vida, com a bênção, o favor dele, mas eu vou mudar a minha vida. Isso é ótimo, isso é sensacional. Só que a maior parte das pessoas não pega isso, não faz dessa... Se vitimiza. Vitimiza. Aí diz, não. Aí para você conseguir conviver consigo mesmo e com a frustração que há dentro de você, ele precisa justificar o teu sucesso associando a alguma coisa errada que ele vai dizer, ela só está assim porque faz algo errado que eu não faço. Então você tem o carro, ou você tem uma empresa, ou você tem um imóvel. Todo mundo aqui na Espanha tem problema de aluguel e você tem piso de aluguel. Então é porque você faz alguma coisa de errado. Não, é porque eu aprendi que tem caminhos e cidades na Espanha, guarda isso que eu vou falar agora. Existem caminhos e cidades na Espanha que você consegue comprar pisos até de 15 mil euros. Quer aprender? Conversa comigo. Como é que faz? O meu arroba tá aqui. Deixa o contato aí. Entra em contato aqui. Mas é verdade. Se tem alguém fazendo algo, é porque existe um caminho. O que eu preciso não é apontar o dedo para quem está fazendo, é aprender o caminho. O que fizeram com Jesus? Jesus começa a arrebatar multidões, começa a fazer milagre, começa a mudar a vida das pessoas. Cego vendo, leproso purificado, morto que ressuscita, mãe que para de chorar. O que os fariseus, o que os religiosos do seu tempo fazem? Ao invés de eles entenderem quem ele é, para poder passar por este caminho, aliás, o próprio Jesus disse, ele falou dele próprio, que ele era o caminho, ao invés deles descobrirem quem ele é, o que eles fizeram? Começaram a apontar, dizendo, não pode, vamos cortar o que ele está fazendo, porque como eu não sei fazer o que ele faz, eu não quero me dar o trabalho de passar por esse caminho. Como eu estou frustrado, porque eu sou um religioso que simplesmente não tem fruto nenhum, é melhor apontar o dedo. Então, de repente, tem pastor que está me ouvindo agora, aí me vê falando dessa maneira e pensa, ele deve ter um berço de ouro, que assim é muito fácil, deve ter chegado na Espanha com tudo resolvido, a vida dele é muito simples. Não, meu caminho foi duro até aqui. E tem sido duro, sabe por quê? Continuará sendo duro durante ainda um bom tempo, porque eu me proponho a passar por caminhos duros, porque eu tenho a ambição de chegar em lugares mais altos. Não existe caminho fácil. Jesus falou que ele era o caminho, mas disse que a porta é estreita. E que o caminho é apertado. Ele é o caminho, mas é apertado.
Então não é que vai haver facilidade, mas há uma rota. O problema é que as pessoas não querem aprender a respeito da rota, por onde passar, o que fazer, o que eu tenho que mudar dentro de mim para chegar em determinado lugar. Como prosperar sendo estrangeiro na Espanha? Você tem que se perguntar. Como? Como me tornar empresário, empreendedor, investidor? Como deixar de ser alguém que trabalha apenas para os outros por hora? Agora, se você tem no seu coração, e está tudo bem também, que onde você está, a maneira como você vive é abundante, está tudo jóia. De verdade, não tem problema nenhum. Talvez não seja para todo mundo mesmo que esteja nos ouvindo, mas tem muita gente que está incomodado com a vida que tem. Se você está incomodado com a vida que tem, não é apontando o dedo para os outros, tentando difamar, denegrir os outros ou justificar a sua frustração no sucesso de alguém, dizendo, não, ela está assim, mas ela teve apoio. Ela está assim porque o pai ajudou. Ela está assim porque fez alguma coisa errada. Ela está assim porque o governo não sei o quê. Ela está assim porque o marido é quem dá tudo para ela. Porque as pessoas vão tentando encontrar justificativas para o fracasso delas. Deixa eu falar uma coisa para você que pensa assim, eu não estou nem aí para isso. Eu vou continuar prosperando. Pense você o que quiser de mim. Porque eu não tenho compromisso com quem pensa assim sobre mim. Eu só tenho compromisso primeiro, com o que Deus pensa sobre mim. Porque eu preciso deitar na minha cama, pôr a minha cabeça no travesseiro e ter a minha consciência tranquila, o meu coração está alinhado com aquilo que Ele colocou sobre mim. E segundo, olhar nos olhos, primeiro, da minha esposa e das minhas filhas, de não ter vergonha de olhar nos olhos delas. Terceiro, os meus amigos, a igreja que eu pastoreio, que me conhecem no dia a dia, que eles também olhem para mim e tenham a visão correta de quem eu sou. Os demais que estão longe, ou se aproximem para saber quem eu sou, ou a sua opinião não me importa. É verdade. É isso. Verdade. Falei gente. muito, né? Falei muito, né? Já. Não falou nada, gente. Dá vontade de você ficar aqui escutando, vontade de você ficar falando e conversando. Para gravar já vamos ter que fazer a parte 2, gente, desse podcast. Meu Deus do céu. Vai ser benção, eu venho com o maior prazer. Mas olha só, agora a gente vai entrar num quadro, né? Que a gente fala que é o quadro divertido, que é a entrevista ping-pong e tal. Legal. Só uma coisinha aqui, um parênteses aqui rapidinho. Eu acho legal ele falando aqui e eu fico assim, ouvindo, é como se eu estivesse no Friburgo, como se eu estivesse na minha terra, né? Porque quando eu escuto ele falando, a nossa terra. Não fala que é sua, não, fala no plural. É verdade. Esqueci, gente. Quando eu tô com a Dani aqui também, a mesma coisa, né? Que a Dani também tem esse jeitinho dele falar. E é muito legal, gente, é muito legal. Acho que se você também é dessa terrinha aí maravilhosa e tá aqui na Espanha... Entre em contato, vamos fazer um grupo. Vamos fazer um grupo no WhatsApp de friburguense. Bora fazer. Ó, tem uma lá de Alicante que eu conheci esse dia também, aí, que ela é, acho que de Petrópolis. Ou assim, é vizinha nossa lá, vizinha nossa lá. Vamos lá, vamos pro quadro aí, a entrevista ping-pong. Eu vou falar uma palavra, resumindo, você responde uma palavra. Tá bom. O que eu falar aqui. Vou me esforçar. Ou uma frase, tá, exatamente. Beleza, vamos esforçar. Em uma palavra, propósito é... Descobrir quem eu sou. Negócio com propósito é... Descobrir quem eu sou e ser pago para isso. O que mais te irrita em reuniões de negócios? Gente que é de mimimi e que fica rodeando e não sai do lugar. O que não pode faltar no seu dia a dia? Falar com ele. Uma palavra que define a tua jornada até aqui. Superação. Uma música que te conecta com o seu propósito. A Ele a glória. A Ele a glória. Um erro que te ensinou muito. Ter demorado muito a encarar os meus medos. Fé para você é? É combustível. E é isso, gente. Agora eu queria que você olhasse para aquela... Rápido demais, Foi então. rápido demais, meu Deus do céu. Às vezes a gente tem que catucar a pessoa aqui embaixo da mesa assim, ó. Assim, ela não me chutou, não. O dele foi ping-pong. Foi o quê? 30 segundos aí? Ó, eu quero que você olhe para essa... Para a câmera da verdade. Deixar uma mensagem para todas aquelas pessoas que estão buscando o seu propósito. O que o Daniel Galvão tem para falar hoje para milhões de pessoas que vão assistir a gente aí. E deixar essa mensagem aí em 1 minuto. Você é especial, existe algo de Deus na sua vida que só você tem. E o que você não tem, tem outro alguém especial que só ele tem e que você pode comprar. E os seus dons naturais, as suas dores, traumas, frustrações, choros,
podem sim apontar para o seu propósito. E o seu propósito te levará a viver uma vida abundante. E viver uma vida abundante significa transbordar na vida de outras pessoas. Não importa se é uma, duas, se é uma multidão, não importa. Mas que saia de você, como Jesus disse, que rios de água viva fluiriam do nosso interior. Ele falou isso para aquela mulher no poço de Jacó, que vivia uma vida de frustração, uma vida de mentira, uma vida assim totalmente derrotada. E ele disse que se ela bebesse da água que ele dava, rios fluiriam do interior dela. Isso é viver o propósito. Não importa o seu passado. O que importa é você se conectar com ele no seu presente e com você mesmo. Também não há conexão com ele sem ter conexão com você. E você então apontar para um futuro diferente daquilo que você viveu no passado. Não fique nesse lugar lá atrás. Existe um lugar diferente para você na frente. Uau! É isso. Valeu! Deus é bom. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado pelo convite. Nossa, Deus gente, abençoe sua audiência, seu esposo, sua família, seus filhos. O nenenzinho está chegando. Amém. E eu, de verdade, profetizo que esse lugar seja um lugar apenas o início do que Deus vai fazer. Amém. Deus tem algo para vocês muito lindo. Tenho certeza de que vocês já receberam palavras e promessas. Isso aqui é só um embrião daquilo que Deus vai fazer. Que Deus use vocês nessa cidade, não só aqui, mas onde quer que chegue a voz de vocês, o trabalho de vocês, que Ele prospere vocês de verdade e que Ele conecte vocês a muitas outras pessoas que também sejam abençoadas por vocês, mas que abençoem vocês também. Porque Amém. esse é o reino de Deus, tá bom? Esse é o desejo do meu coração. Amém, amém, amém. Gente, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria... Amor, pega aí para mim. Eu queria deixar aqui um... Se você me permite, só falar uma coisa que eu esqueci, claro que posso? Sim, pode. Que tipo de negócio eu tenho? Só para fechar, porque aí tem algumas coisas que são aqui também. Esqueci de falar para ele deixar as redes sociais também, depois você me lembra, tá? Porque na minha mente você sabe. Mas a gente tem uma empresa de turismo que a gente está arrancando com ela, né? Iniciando o trabalho dela aqui, uma empresa que faz tanto o receptivo, né? O City Tour, quanto também excursões em torno de Valência, bate-volta, né? Como a gente chama também. Chama Descubra Valência, por enquanto é só em português, a gente vai estar também já em espanhol e em inglês, mas é @descubravalência.es. A gente também tem uma agência aqui na Espanha de intercâmbio esportivo, então a gente traz atletas de futebol a partir dos 16 anos, de 16 até 24. Então, se você também está aí no Brasil ou se você está aqui na Espanha e tem amigos que estão em outras partes do mundo que têm filhos com 16 e querem ter experiências de futebol aqui, a gente também, nosso arroba é @futebol na Espanha, então procura a gente também. E a gente faz investimento imobiliário, eu tenho empresa de comunicação, aí são outras coisas, mas em relação à Espanha, esses dois negócios. E se você quiser conhecer a nossa igreja, ele vai ser muito bem-vindo, está aí agora como pastorzão, estou falando, seja bem-vindo. Cultos no domingo às 11 da manhã, quarta-feira a gente tem às 8 horas discipulado, a gente vai começar um outro culto também entre semana, né, no meio da semana, mas a gente ainda não começou. Então, quarta às 8, domingo às 11 da manhã, a nossa igreja, @Bethesda Espanha, que seria aquele Nzinho, né? Então é Bethesda Espanha, e a gente está na Avenida Pérez Galdós. Não sei se podia falar, mas estou falando. Pode, Avenida Pérez Galdós, Fala 128, tá bem? A igreja Bethesda, nós somos uma igreja, eu sempre falo isso, nós somos uma igreja espanhola, porque a gente está na Espanha, mas para todas as nações, tá? Então, quem é brasileiro, boliviano, nicaragüense, não importa onde você seja, a gente quer receber você, abençoar a sua vida e sua família. Então, tá aí os 3 arrobas, Bethesda Espanha, Futebol na Espanha e descubravalência.es. Obrigado. Então, gente, a gente vai deixar tudo aí para vocês aí, tudo na imagem, tá? Na descrição do vídeo, para que vocês possam entrar em contato com ele. E nós queríamos deixar esse presentinho aqui para você. Muito obrigado, gente. Ainda ganha presente, aleluia, que maravilha. A muito nossa obrigado, gente. canequinha aqui do podcast. Ai, que legal. Para que você possa tomar os seus cafés, o seu chazinho. Vou mesmo, eu espero que carioca, pastor, tem que tomar café. Eu tomo café? Eu tomo café. Mas essa eu não vou. Olha que chique. Obrigado, meus queridos. Obrigado mesmo. E é isso, gente. Encerramos. Eles são patrocinadores, né? Eles fazem a caneca para a igreja. Depois eu faço contato com eles. São maravilhosos, são pessoas assim, maravilhosas. Legal, obrigado mesmo. Gente, encerramos essa conversa com o pastor Daniel Galvão, cheio de provocações boas, né? Sobre o que realmente importa, sobre viver com intencionalidade e não apenas sobreviver. Né? Que você saia desse episódio hoje inspirado a alinhar sua fé com as suas escolhas, seus dons com o seu trabalho e a sua história com o seu propósito. Né? Se essa conversa falou com você de alguma maneira, compartilha esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir.
né? Nós contamos aqui com todos vocês. E até a próxima, vai ter aí, põe aí hashtag Volta Pastor. Volta Pastor é ótimo. Põe aí. Eu volto. Parte 2. Né? E até o próximo episódio, gente. Muito obrigada, Obrigado, pastor. vocês. Obrigada a vocês que estiveram acompanhando até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo!